Olá, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão acessar aí a nossa aula de inglês. So, let's start our first web class. E lembra que assim que vocês assistirem a nossa aula online, vai ter os exercícios propostos da apostila para vocês, com as resoluções. A gente vai pegar firme nessa parte de interpretação de texto que o volume 6 traz e a gente não conseguiu resolver. Então, eu iria passar isso para vocês para casa, então agora eu passo por aqui. Nossa vida vai continuar normalmente. O combinado essa semana era estudar Third Conditional, então é isso que a gente vai ver hoje, o Third Conditional. Eu preparei uma explicação aqui os slides, eu também vou disponibilizar ele no meu post, mas acho que dessa maneira também fica bem didático para vocês verem, às vezes nem precisa baixar o slide e tal. Fiz um jeito que fica bem dinâmico aí para o nosso tempo, para a gente conferir o third condition, ok? Vocês não reparem que eu estou olhando aqui no celular, porque eu estou com tempo aqui cronometrado para a gente render tudo certinho. Não reparem, primeira aula às vezes pode ter uma ratinha ou outra aqui nos programinhas. Não reparem, a gente vai pegando o jeito, pegando o fluxo, para que tudo fique da melhor maneira possível para vocês. Então, gente, third conditional, para quem quiser seguir na apostila, está na página 14 de vocês, ou retome aquela folhinha extra que eu entreguei para vocês faz 2 semanas, que tinha o first, second, e aí tinha o third conditional, que eu falei, espera que ainda a gente vai ver. Então, pode pegar essa folhinha também para vocês ir seguindo, ok? Dessa vez, nesse slide, eu acabei colocando um pouco de português também na explicação, para ficar mais fácil. E o que é essa terceira condição? Lembra que a gente está falando tudo o quê? De possibilidade, tanto na primeira como na segunda. A terceira, né, tudo está no reino aí da possibilidade. A diferença é que o third conditional, gente, ele usa tempos verbais nos quais a gente vai ter que prestar mais atenção, porque aí a gente vai ter que retomar aquela tabelinha maravilhosa que a gente tem de verbos irregulares, que tem, lembra, a primeira coluna, que é o presente, segunda coluna, que é o simple past, e a terceira coluna, que é past participle. Então, caso vocês não tenham essa tabelinha, só colocar no Google, né? Colocar aí, tabela de verbos irregulares em inglês, você vai ter aí o past participle. Agora, a gente tem que se preocupar com essa terceira tabelinha. O third conditional, ele exige mais, ok? Então, o que seria? Antes de eu falar do uso, vamos falar da regra. Como que é a construção do third conditional, gente? Então, é o if, igualzinho do primeiro e da segunda condição, mais o past perfect, que a gente vai aprender. Então, eu vou ter que dar uma parada, explicar para vocês o past perfect. E aí, sim, você coloca would, mais o have, mais o verbo na terceira coluninha, ok? Então, aqui eu coloquei até em verdinho o que em português, para que eu vou usar essa third conditional no português equivale a quê? Então, o que? São sentenças condicionais usadas para falar o quê? Do passado. Então, e ela faz referência ao quê? A algo que não ocorreu no passado e, portanto, pode expressar arrependimento. Como é que a gente pode entender isso melhor? Então, na sua casa, você lê com calma de novo esse conceito e aí vai para o exemplo, porque com o exemplo você consegue visualizar muito bem isso. Então, é uma coisa o quê? Que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. E aí a pessoa acaba ficando o quê? Arrependida até, porque poderia ter acontecido. Mas agora já não dá mais, já foi, o leite já foi derramado. Digamos assim, para ficar mais fácil, ok? Mas vamos dar uma brecada nisso e vamos ver primeiro o que é past perfect, porque isso, esse tempo verbal, ainda não vimos. Então, olha só. O past perfect, gente, também é um passado que indica um momento anterior ao passado recente. Também pelos exemplos a gente vai entender melhor, tá bom? Então vamos ler comigo aí, ó. Ele é utilizado quando se deseja deixar claro que um evento ocorreu antes de outro no passado. Não importa qual dos eventos é mencionado primeiro, pois o tempo verbal deixa claro qual dos dois aconteceram antes. Vamos ver nas frases aqui para entender o que seria esse passado recente, um evento que ocorreu antes do outro no passado. Então, a gente já sabe que são 2 eventos. Então, numa frase, você vai ter 2 coisas no passado, só que um passado vai ser anterior ao outro. Então, vamos entender melhor isso pelo meio da frase. Então, olha só. Nos exemplos seguintes, o evento A representa aquele que ocorreu primeiramente, e o evento B, aquele que aconteceu na continuação, que é um passado mais recente. Então, o que a gente já tem em mente?
Na frase inteira, as duas coisas estarão no passado. Só que é o que eu te falei. Um vai ser um passado mais recente. Então, o primeiro exemplo aí que tem. John had gone out when I arrived in the office. Então, o John já havia saído quando eu cheguei no escritório. O que aconteceu primeiro, gente? O John saiu do escritório. Então, esse passado é um passado, né, anterior. E aí ela chegou. Qual que é o passado mais recente? Quando ela chegou. Então, quando ela chegou, ele já havia saído. Por isso que a gente fala essa coisa do passado anterior, tá bom? Outra frase. I had saved my document. Eu salvei meu documento before the computer crashed. Então, eu consegui, né, salvar o meu documento antes do computador bugar, antes do computador quebrar. Então, o computador já quebrou. Essas duas frases estão no passado. Só que antes do computador quebrar, o que ele conseguiu fazer? Salvar os documentos. Então, isso aconteceu primeiro. É um passado que aconteceu primeiro e depois o computador quebrou, certo? When they arrived, quando eles chegaram, we had already started cooking. Viu que agora mudou a ordem. Então, não interessa a ordem. Nessas duas primeiras frases, o passado anterior está no primeiro período. Agora não, agora a gente inverteu. Mas isso não tem problema algum. A gente começou. Quando nós chegamos, eles já haviam começado a jantar. A cozinhar, perdão. Eles já haviam começado a cozinhar. Então, nós chegamos depois que eles já tinham começado. Viu? Mudou a ordem, né? Mas não tem problema. E a outra frase. He was very tired. Então, ele estava muito cansado. Because he hadn't slept well. Porque ele não dormiu bem. Então, para ele estar cansado desse jeito, o que aconteceu? Um passado anterior a esse. Qual foi o passado? Dele não ter dormido bem. Tá certo? Então, agora sim, entendendo melhor o present perfect. E qual que é a construção do past perfect, gente? Tá aí no outro slide. Você tem pôr had para todo mundo. Ótimo que você nem precisa se preocupar se é he, she, it, se tem que mudar alguma coisa, que geralmente a gente precisa mudar. Né? Lembra que alguns põem had, outro no he, she põe has. Aqui não, é had para todo mundo. Então você põe o had, ó, she had, e aí você vai na terceira coluninha, que eu já havia comentado, os verbos irregulares, e aí você vê a coluninha do past participle. No caso, give é irregular. É to give, gave, given. Então, você coloca no past participle. Se o verbo já for regular, olha só, que nem ask. Ask é verbo regular, é só colocar ed e acabou. Então, você nem precisa se preocupar. A terceira coluninha também é pôr ed, certo? Na negativa, então, a gente vai pôr hadn't. E na interrogativa, só você inverter. Você passa o had para frente e não vai mudar nada, viu? Continua tudo aqui no past participle, os verbos. E aqui é uma interrogativa negativa, que é para dar uma entonação, né? Hadn't you finished? Você não terminou? Então aqui coloca o hadn't no começo, que é tipo uma pergunta interrogativa para dar ênfase, tá bom? Então aí funciona da mesma maneira. E agora, aqui eu coloquei até uma tabelinha para quem quiser estudar devagar, uma conjugação do verbo decide, por exemplo. Decide é um verbo regular, só põe ed, então ele fica ed no simple past, ed no past participle. Como estamos focando no past participle aí, então eu coloquei tudo conjugado em todas, ó, afirmativa, negativa e interrogativa, para vocês visualizarem numa boa, treinar, já que vocês estão sozinhos em casa nisso daí, para às vezes evitar qualquer tipo de dúvida, ok? Deixa eu puxar aqui minha telinha. Aí. E agora, gente, o third conditional, voltando aí, agora a gente já sabe o que é o past participle, past perfect, perdão. Aí fica mais fácil agora a gente entender. Então, olha só, o primeiro exemplo de uso para a gente entender essa coisa do passado anterior também, colocando o would have, até que eu falei que é o arrependimento, né? Agora já foi, já aconteceu, leite derramado, não adianta mais voltar. Então, vamos entender essas frases. Então, if she had studied, então aqui está o past participle, ó, had, mais, ó, studied é regular, tirou o y, pôs o ed, então, se ela tivesse estudado, she would have passed, ó, would, mais o have, mais a terceira coluninha. Como pass também é regular, só põe ed. Então, olha, se ela tivesse estudado, ela teria passado no exame. Gente, agora já foi, dá tempo dela estudar para ir melhor? Agora, talvez uma recuperação, sei lá.
Agora já foi, não adianta mais ela voltar no tempo. Ela deveria ter feito isso antes. Então, se ela tivesse estudado, ela teria passado no exame. Então, aqui, ó, but really we know she didn't study and so she didn't pass. Então, o que é a realidade aqui? Ela não estudou o suficiente, não passou. Segundo exemplo, if I hadn't eaten so much, se eu não tivesse comido tanto, então, ó, aqui é a negativa, eaten é na terceira coluninha, que é to eat, ate, eaten. Então, coloca o passive participle, I wouldn't, então negativo do would é wouldn't, coloca o have, e terceira coluninha de feel é o quê? Felt. I wouldn't felt sick. Então, se eu não tivesse comido tanto, eu não estaria me sentindo mal. Mas aqui, pelo jeito, ela comeu e aí ela tá sentindo mal. Então não adianta mais, agora já foi. Já comeu e tá passando mal. Depois, gente, a gente pode inverter isso também. A gente não precisa sempre só começar com if e com had. Não, a gente pode inverter os períodos. A gente pode começar com would e depois vir o if. E aqui está um exemplo. Ó. She wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. Ela não estaria tão cansada se ela tivesse ido para a cama mais cedo. Então tá aqui. Não mudou nada a estrutura. Só mudou o quê? A ordem. Depois, she would have become a teacher if she had gone to university. Então, ela teria se tornado uma professora se ela tivesse ido para a faculdade. Então, também, ó, usei terceira coluninha, become também na terceira coluninha. Então, não mudei nada, viu como não é tão difícil assim? Depois, he would have been on time for the interview if he had left the house at 9. Então, ele teria chegado, né, ele estaria no horário na entrevista se ele não tivesse saído de casa às 9. Então, agora já foi. Ele não saiu de casa às 9, acabou atrasando, não chegou no horário, ok? E agora, vamos treinar um pouquinho de exercício, né, gente? Porque no post vai ter uma folhinha extra para vocês treinarem, além de ter exercício da apostila de interpretação de texto, eu vou também postar uma folha só de third conditional para você praticar. Aí na aula 2, aí sim, eu vou fazer os exercícios da apostila que tem aí na página 15 e 16 e misturar tudo para você perceber quando eu uso first, second e third em um exercício só. Então vamos por parte para ficar bem consolidado aí o first, second, third e aí a gente mistura tudo, ok? Como nós faríamos também no presencial, que eu já até havia comentado isso com vocês antes. Então agora, gente, vamos usar aqui nessas frases só o third conditional. Primeira, if the weather's so cold, we to the beach. Então, olha só, a frase começou com if. Se a frase começou com if, então a primeira coisa que vem no espaço é o quê? É o past perfect, é o had ou hadn't. Aqui não está falando que é negativo, então tudo bem. If the weather had, na terceira coluninha, como é que fica o be? Be fica been. Então, if the weather had been so cold, então, na verdade, aqui, pelo contexto, a gente pode colocar uma negativa, porque aqui, pelo contexto, é se o tempo não estivesse tão gelado, né? Então, if the weather hadn't been so cold, we to the beach. Lembra, no segundo, depois, o primeiro espaço é o had, né? Se vem if, puxou o had mais o past participle, e no segundo espaço, o que a gente vai puxar? Would, have, e a terceira coluninha. Então, como que fica aí? We would have, terceira coluninha de go, gone, ok? Vamos fazendo comigo aí, vai respondendo, vamos conversando junto. Depois, no segunda frase. If the baby better last night, I'm so tired. Então, pelo contexto aí, então, se o bebê tivesse dormido melhor, então esse if, lembra, se começou a frase com if, puxei o had primeiro. Então, baby aí, no caso, a gente põe o had, e aí, terceira coluna de sleep, slept. Se o bebê tivesse dormido melhor a noite passada, ele, então, aí, ele, né, eu, I wouldn't have been so tired. Eu não estaria tão cansada. Então, pelo contexto aqui, a gente também tem agora uma negativa. Como ele não dormiu bem, né?
aí ela está muito cansada. Então, se ele tivesse dormido bem, ela não estaria tão cansada, ok? Talvez isso vai acontecer comigo daqui a uns dias, né? Daqui a alguns meses. Vamos ver como será o Edu. Depois, if Julie to Sweden, she to Germany. Então, a mesma coisa. O if puxou o had primeiro. Então, if Julie hadn't gone to Sweden, se ela não tivesse ido para a Suécia, vai acontecer alguma coisa o quê? She wouldn't have gone to Germany. Então, se ela não tivesse ido para a Suécia, ela não teria ido para a Alemanha. Aqui está contando uma historinha, só que se fosse um exercício de prova, gente, para ficar mais fácil, aqui eu ia identificar melhor se eu queria o primeiro espaço na negativa, o segundo na afirmativa, porque aqui a frase pode ter N contextos, aqui eu também poderia colocar. Se a Júlia tivesse ido para a Suécia, ela não teria ido para a Alemanha, também daria certo. Então, no exercício, numa prova, eu vou justificar melhor isso daí, tá? Para não ser aceito qualquer resposta, porque aqui daria certo de N maneiras. Poderia ser afirmativa, aqui o had ou would, poderia ser negativo, enfim. Depois, próxima frase. If I to the party, I meet Amanda. E aí, como que fica aqui, gente? No português. Então, a gente já sabe que o if puxa o had, a mesma coisa. Então, se eu não tivesse ido à festa, eu não teria conhecido a Amanda. Então if I hadn't gone, então go, terceira coluninha go, wouldn't, que aí eu não teria conhecido a Amanda. Então, fiquem tranquilos que para uma prova eu vou justificar melhor se eu quero negativa ou afirmativa, porque vai que pelo contexto às vezes te dá muita dúvida, mas aqui dá pra gente entender, ó, se eu não tivesse ido à festa, eu não teria conhecido a Amanda. Ficaria estranho se não fosse negativa, né? Então, pelo contexto, tem alguns que fica bem fácil de saber. Mas sempre vamos treinar o mais difícil para na hora da prova sempre você achar mais fácil, né? E aqui eu coloquei agora invertida, olha só. He, não comecei a frase com if. Então, lembra, se começa com if, eu puxo had. Aqui eu não comecei com if, então aqui vai começar o quê? Com would have. Então, he would have. Qual que é a terceira coluna de be? Been. He would have been happier. Ele estaria mais feliz, né? Seria mais feliz. If he hadn't stayed at home. Se ele não tivesse ficado em casa. Stay é regular, então só colocar o ed. Então lembra, if sempre puxa o had. Aqui no caso foi no meio do período, então eu tenho que ficar atento a isso, tá? A 12, she também, ó. She would have passed the exam. Agora sim, if, agora puxa o had. If she had studied harder. É meio que igualzinho aquele exemplo que eu dei. She would have passed, ela teria passado no exame se ela tivesse estudado, né? Harder é tipo estudado mais, estudado com mais afinco, estudado duro. No caso, ela não fez isso, então ela não passou. E na 13, we wouldn't have got married if we hadn't gone to the same university. Então, nós não teríamos casado se nós não tivéssemos ido para a mesma faculdade. Também, ó, o if está no meio do período. Então, o if puxa o had. Por isso que a gente começou com o de had. E aqui, eu também justificaria melhor se seria negativo ou não. Mas aqui ficou bem claro, ó, que se eles não tivessem ficado juntos na mesma faculdade, talvez cada um teria sua vida e aí eles não iriam se casar. Então eles se casaram porque eles continuaram tendo uma vida juntos, fizeram a mesma faculdade, então acabaram casando. Por isso que a pessoa está falando, nós não teríamos casado. E aí vai te surgir uma dúvida, talvez. Se você está bem atento, você vai olhar para, não, mas espera aí, não é a terceira coluna? Então, get, a terceira coluna do get é o quê? O past participle. É gotten. Então, é get, got, gotten. E por que eu coloquei got? No caso do married, eu procurei nas gramáticas e antigamente eles aceitavam, gramaticalmente falando, eles aceitavam a terceira coluna, que é o que a gente acabou de aprender aí, é a regra, gotten. Mas como se trata do verbo married, tem uma polêmica aí na gramática e aonde eles aceitam melhor o got, ok? Isso aqui é uma exceçãozinha, só por curiosidade para vocês saberem, tá bom? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, os exemplos. Veja o vídeo quantas vezes você achar necessário. Agora, a partir da explicação, vamos lá fazer os exercícios que eu propus
E nós vamos ter um momento online, né, que provavelmente será na próxima semana, e fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas. Vocês vão ver que está recheado de interpretação de texto para fazer, para vocês praticarem muito essa bagagem estrutural, cultural, lexical de vocês, para vocês saírem muito bem nos vestibulares. Então, faça primeiro e depois confira no gabarito, tá? Gente, um beijo. See you next class, ok? Bye, bye.